Alguém lembra? Ninguém lembra? Isso, Espírito Santo, né? Pneumatologia. Cristologia foi anterior. E hoje, os dons carismáticos, que tem a ver aqui com o Espírito Santo. Então, 1 Pedro 4:10. Os dons carismáticos, vamos ver hoje. Lembrando que é identidade denominacional e ministerial, e também eu tenho acrescentado algumas coisas em cima daquele livretinho dos distintivos, porque ele é bem sucinto, né, bem resumido. Então, 1 Pedro 4:10. Alguém pode ler bem alto, por favor? Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Ok. Servir uns aos outros. Já começa o versículo falando. Deve servir uns aos outros. Então você já pega por aqui, ó, o que significa ter um dom espiritual. Qual é o objetivo dele? Para servir uns aos outros, conforme o dom que recebeu. Ou seja, se você é salvo, você tem pelo menos um dom. Recebeu pelo menos um dom de Deus. Como bons despenseiros ou administradores da multiforme graça de Deus. Em outra tradução diz assim, ó, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Essa graça de Deus é o dom de Deus sobre as nossas vidas, em suas múltiplas formas. Então não existe um dom só, não existe um padrão só, são vários dons, e cada um atua da maneira que Deus vê a necessidade na sua igreja, principalmente na igreja local. Ele distribui como convém, ele conhece, ele vê a necessidade da sua igreja. Alguns dons são visíveis, outros não. Alguns dons têm a aparência, né, diretamente para o público, outros não. Mas Paulo também explica sobre os dons como os membros do corpo, né? Não vou entrar naquele texto lá hoje, nem vou explicar os dons em si, cada um. Não vou explicar. Tem até um PowerPoint ali. Quiser colocar ele já? Os dons? Está no F5 lá? Ou só para ver agora, depois você pode tirar e colocar os outros versículos, mas aqui está uma lista dos textos onde são achados os dons. Então, Romanos 12:6-8, 1 Coríntios 12, 4-11, Efésios 4:11, 1 Pedro 4:11, eu li o 1 Pedro 4:10. Tá? Essa figura, essa imagem eu tirei desse livro ali, essa imagem do Erickson, está na página 836. Então, por este texto que a gente acabou de ler aqui, 1 Pedro 4:10, podemos entender que Deus dá ou distribui à sua igreja dons. E pelo texto, cada crente tem pelo menos um dom. Um dom cada um tem. Se você é filho de Deus, você tem um dom. Você pode não saber qual é, e nem está exercendo ele, mas você tem. Se você não é filho de Deus, você não tem dom. Pode ter talento, é diferente. Vou explicar um pouco sobre isso. A diferença entre dom e talento. Mas pode ser que Deus conceda mais do que um dom a uma pessoa. Pode ser que Ele conceda 3 dons a uma pessoa. Ele é soberano e distribui os dons como lhe apraz, como lhe convém. Os dons espirituais têm como objetivo a edificação da igreja. Este é o objetivo dos dons espirituais. Mas um crente pode usar do seu dom de forma errada. Por orgulho. Pode ser usado também. E esses dons, eles são diferentes de talentos. Esses podem ser naturais. Os talentos. Alguém pode nascer com um talento, o que não quer dizer que ela não deva ir desenvolvendo o talento durante a sua vida.
Já outros precisam desenvolver algum talento, e um talento ele pode ser usado tanto para a igreja, como também para serviços voluntários e profissionais. Pode até ser usado para o mal. Os talentos. Então, aqui naquela lista nós não temos, por exemplo, alguém pode citar alguma prática que ajuda a igreja e que não está na lista dos dons? Tocar. Música. Não está lá nos dons, na lista de dons. Talento que pode nascer da pessoa, ou a pessoa pode desenvolver. Eu nem nasci com ele, nem consegui desenvolver. Desenvolvi um pouquinho, né? Um pouquinho de violão lá. Mas, outro serviço que não está ali. Alguém lembra? Ok. Já os dons espirituais só podem ser usados na edificação da igreja local. Então vamos pegar aqui, nós temos ali Efésios 4:11, terceiro dom, é evangelista. Que empresa vai contratar um evangelista? Se contrata um evangelista, né? Pode ser. Olha lá, evangelista. Acho que tem mais algum lugar aqui, né? Que empresa vai contratar um dom de saber línguas ou línguas, né? Esse falar aqui é com respeito à pregação, profecia, né? Ao serviço em 2 lugares ali. Então são diferentes, são coisas diferentes. E sempre devemos ser abertos para servir com os dons espirituais, porque o Senhor conhece as necessidades de cada igreja local. Também perceba que os dons devem ser praticados para servir os outros. Dentro de uma empresa você trabalha para produzir e ter resultados positivos. Na igreja também, é claro, mas esses resultados positivos é em servir um ao outro, a vida espiritual um do outro. E eles devem ser bem administrados. Não é isso que o nosso texto lá, 1 Pedro 4,10 fala? Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, ou como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, se eu recebi esse dom é um presente, eu devo administrar bem ele. Então já vem um ponto de interrogação na minha cabeça. Eu tenho dom, Deus me deu na minha conversão, pelo menos eu tenho. Como que eu estou administrando ele? Como que eu estou usando esse dom? Eu estou administrando bem ou não esse dom? Essa é a questão, né? Muito bem. Ou seja, não devemos usar de forma egoísta ou de forma orgulhosa, e devemos usá-lo. Devemos ser generosos no serviço com nossos dons, e nossos eu coloco entre aspas, porque são dons de Deus. E a questão de não sermos orgulhosos é porque há variedade de dons, e o seu campo de atuação é multiforme, ou seja, há muitas formas em que os dons podem ser exercidos. Isso quer dizer que há várias necessidades na Igreja de Cristo e todas elas devem ser supridas com os dons. Romanos 12, de 3 a 8. Pode colocar lá na King James atualizada. Se os irmãos quiserem abrir lá ou acompanhar ali. Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros,
mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Então é lá o texto daquela lista, né? Romanos 12. Os distintivos batistas regulares dizem o seguinte, agora eu vou ler uma parte dos distintivos. Mas os dons revelacionais, comumente chamados de carismáticos, foram limitados ao tempo apostólico. Entre estes estão o dom de falar em outras línguas, o dom de profecia, o dom de operar milagres, o dom de curas, e eu inseri um quarto aqui, que também outros estudiosos, inclusive o Erickson, ele coloca esse quatro, outros teólogos colocam, eu creio que sim, e o dom de expulsão de demônios. E eu quero explicar um pouquinho sobre isso mais adiante, tá? Sobre esses 4 dons. Então, esses dons serviram, estou continuando a ler os distintivos, tanto para revelar a vontade de Deus para a igreja neotestamentária, quando o Novo Testamento estava sendo escrito, quanto para autenticar os verdadeiros mensageiros de Deus. Então, os batistas regulares creem, acreditam, pelo menos na sua maioria. Bom, eu não ouvi nenhum dizendo que. É que assim, qualquer evangélico protestante que crê que todos os dons continuam ativos nos dias de hoje é chamado de continuista. Ou seja, é uma linha que crê que todos os dons do Novo Testamento continuam diariamente para a igreja de hoje. Eles são chamados de continuistas. Tá? Já os crentes que creem em outra linha, que é que pelo menos esses 4 ou 3 deles não são mais utilizados, não existem mais esses dons, são chamados de cessacionistas. Então, os batistas regulares são cessacionistas. Eu sou um cessacionista. Eu quero explicar um pouquinho disso daqui, porque a gente precisa cuidar. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Então, muitas vezes a gente pensa, eu tenho a verdade, eu sei a verdade, então eu sou melhor que o outro. Tem que cuidar com essas coisas, né? Tem que tomar cuidado. Naquilo que é objetivo, não. Então, eu já vou explicar um pouquinho mais sobre essa questão aqui. Então, os distintivos dizem que esses dons, eles foram usados no início da igreja para a formação da igreja e para testificar da credibilidade na mensagem dos primeiros, dos apóstolos e dos primeiros pastores, evangelistas, da igreja em geral. Mostrar para as pessoas que a mensagem dele vem de Deus, é verdadeira, dá credibilidade. Então, Hebreus 2, de 2 a 4, é um dos textos usados para mostrar a descontinuidade dos dons, não de todos, tá? Então, eu vou ler esse texto aqui, eu vou colocar lá, vai para cá. Hebreus 2:2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, o que o autor de Hebreus está falando é que lá no início da igreja foram dados muitos sinais, prodígios, muitos milagres. Esses dons foram dados à igreja no seu início para dar testemunho que eles eram verdadeiros.
Esse texto não está falando, seria forçar ele, a gente precisa ser sincero com a palavra de Deus, às vezes, mesmo sendo conservadores, a gente acaba forçando algumas coisas, a gente precisa ser sincero, o texto não está falando que esses dons deixaram de existir. Eu creio que sim, tá? Eu creio que sim. Eu vou explicar por que eu creio mais adiante. Mas o texto não está falando que eles deixaram de existir, que é proibido nos dias de hoje. O texto não está falando isso. Não posso dizer forçado. O texto está dizendo que no início da igreja, esses dons foram dados para dar crédito aos crentes lá no início da igreja. Ok? Tudo o que Deus faz tem um propósito. E o propósito daqueles dons era confirmar que o poder e a obra dos apóstolos e dos primeiros cristãos era verdadeiro e provindo de Deus. E também tinha o propósito de validar e acreditar suas vidas e a igreja cristã que recém estava sendo formada. Aqueles dons não existirem mais hoje em dia, como eu creio, não significa que eles não podem ser praticados por alguma pessoa da parte de Deus. Veja a diferença. Esses dons, eu vou falar como eu creio, não existem mais. O dom. Como que era o dom? O dom é um presente espiritual que Deus concede a uma pessoa. Tá? Então, eu creio que esses quatro não existem mais. Eu creio nisso. Mas, eu creio que se Deus quiser, Ele pode fazer com que qualquer um deles aconteça de forma que não é mais um dom dado a uma pessoa. Uma pessoa tem aquele dom, ele pode fazer. Por exemplo, o dom de curas. Não tem mais o dom de curas. Não existe alguém com o dom de curas. Mas nós podemos orar para a pessoa ser curada, não podemos? E Deus não atende? A gente tem testemunhos que Deus atende. Isso é diferente de ter o dom. Nós oramos a Deus, Deus atendeu a minha oração e curou a pessoa. O dom é eu chegar lá e estar curado. Diferente. É como acontecia no Novo Testamento, no início da igreja. Expulsão de demônios também. O que nós podemos fazer? Nós oramos a Deus, ao Senhor Deus, peço que o Senhor haja na vida dessa pessoa, tire os demônios, assim, na vida dessa pessoa. E Deus, Ele pode atender e tirar. Mas eu chegar lá, sai demônio, não existe mais esse dom. Então vejo que são diferentes as coisas. Deus pode agir, se Ele quiser. Com aqueles 4 dons ali, sem dar o dom para uma pessoa, ele pode praticar nos dias de hoje conforme ele quiser. Então é diferente de ter o dom. Muito bem, seguindo aqui. Isso não quer dizer então que se o Senhor desejar que algum deles seja exercido de forma específica, ele não possa fazer. Mas não mais de forma a ser um dom para a igreja, porque tais não são mais necessários. Eles eram importantes para o início da igreja, já cumprindo com os seus propósitos. Deus tem propósito para tudo. Quando Deus deu dons para a igreja, e continua dando, Ele tinha propósito, não deu para bonito, para enfeitar a igreja, para que como os coríntios estavam fazendo. Eles estavam se orgulhando, dizendo lá que eles tinham dons e tudo, e Paulo precisou repreendê-los, Não, Deus tem um objetivo, um propósito, e o objetivo, o propósito de Deus é sempre a glória dele, não é a nossa. Então esses 4 dons tiveram um propósito, tiveram um objetivo no início da igreja. A igreja já foi estabelecida, já há crédito. Na verdade, hoje estava conversando, acho que hoje pela manhã, com algum irmão, e essa semana também, acho que com a minha esposa, mas vocês lembram aí uns 30 anos atrás? Ser crente significava o que há 30 anos atrás? Sim, mas era bem aceito na sociedade? Não era aceito. Então, quando você pensava em ser crente, rapaz,
eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa, né? E o pessoal vai pegar no meu pé para descobrir. Lá na escola, na empresa, os familiares, não era assim? Hoje é assim? Não. Hoje é... você é evangélico, beleza, é igual a nós, tudo aí, pronto. Hoje em dia é fácil, hoje em dia não tem problema. Você é evangélico, beleza. Até um status, né? Naquela época lá não tinha nada disso. Não, o evangélico está em tudo meio aí, estão em tudo, faz em tudo também, aí, ou quase tudo, né? Está assim. Hoje em dia é mais fácil, pelo menos aqui no Brasil. Mas há 30 anos atrás, não era assim. Eu falo isso porque eu aceitei a Cristo com 18 anos, né? E era diferente. Então, nós não devemos nos preocupar com o que o Senhor não se preocupa. Precisamos ficar atentos aos dons disponíveis para a igreja nessa época. Então, o ser humano, ele tem sempre curiosidade, o ser humano tem dentro dele um negócio por buscar o místico. E mesmo depois de crente, nós temos essa questão dentro de nós. Por isso que eu falei, não devemos nos preocupar em ficar indo atrás de certas coisas assim, extraordinárias. Se preocupe em estar aberto e ser voluntário para aquilo que Deus tem disponível para a minha vida e a sua vida nos dias de hoje. E sirva a Deus naquilo que Ele tem. Deus conhece o que precisamos e Ele sempre nos suprirá espiritualmente. Não precisamos ficar buscando coisas extraordinárias que o Senhor não mais disponibiliza para a sua igreja, mas devemos nos satisfazer com o que o Senhor nos tem dado. Logo no início da minha conversão, nossa, eu queria ver uma carruagem de fogo, queria entrar nela, eu queria que um rio lá no Rio Grande do Sul se abrisse para mim, né? E depois, quando eu fui amadurecendo na fé, eu descobri que foi Elias, né, a carruagem de fogo, né? Ele nunca esperou a carruagem de fogo, ele nunca pediu uma carruagem de fogo. Abraão nunca pediu para falar com anjos. Eles vieram lá falar com ele, foi duro. O povo nunca queria que o mar se abrisse. Eles chegaram lá, vão morrer tudo aqui agora, né? Então assim, eu aprendi, não tem que pedir nada para Deus. Ele vai fazer o que eu preciso, o que eu necessito. E pronto. Se eu precisar, Ele vai fazer. Não tem que procurar essas coisas. Ele vai cuidar de mim, como cuidou de todas essas pessoas no passado. Então a confusão com relação aos dons espirituais veio com o movimento pentecostal no início do século XX. Lembra que eu falei que o movimento pentecostal no seu início ele tinha um objetivo bom, que era trazer vida à igreja na Europa, nos Estados Unidos, que estava fria pelo intelectualismo e legalismo. Então, eles tinham um propósito bom, só que eles exageraram em algumas questões ali sobre a doutrina do Espírito Santo. Acabaram exagerando então tinha esse lado da balança que estava assim, a igreja, com frieza, no caso do intelectualismo, o racionalismo, né, do iluminismo que tinha entrado na igreja. Eles não podem viver desse jeito. Precisa ser viva, né? Precisa ter um avivamento. Só que eles fizeram assim, né? Foi para o outro lado da balança. Então, os extremos sempre são ruins. Precisamos ter um equilíbrio. E a questão também da confusão veio com o movimento pentecostal, lá no início do século XX, em Los Angeles, Rua Azusa, né? Através de um reavivamento. Esse movimento ensina que o batismo do Espírito Santo é uma segunda bênção, depois da salvação. E é evidenciado pelo falar em línguas. Hoje em dia, essa evidência não fica mais só no falar em línguas, mas no movimento pentecostal há outras evidências além de falar em línguas. Também, a adesão ao continuismo tem aumentado até mesmo em igrejas batistas tradicionais. Como eu expliquei antes, vou repetir, continuismo é a linha que acredita que nenhum dos dons neotestamentários cessaram. E cessacionismo, que eu acredito, a linha que acredita que aqueles 4 dons expressados anteriormente cessaram.
A diferença das igrejas batistas tradicionais que estão aderindo à linha continuista para o movimento pentecostal e neopentecostal, porque assim, então tem igrejas batistas tradicionais que estão aderindo à linha continuista? Tem. Então eles são pentecostais? Não são. Qual é a diferença dessas igrejas batistas tradicionais que estão aderindo à linha continuista para o movimento pentecostal ou neopentecostal? É que os batistas tradicionais não creem numa segunda bênção do Espírito Santo. Eles creem da mesma forma que os batistas fundamentalistas creem, no meu caso. Ou seja, que todo salvo é batizado no Espírito Santo no momento de sua conversão. Sendo assim, o batismo no Espírito Santo é sinônimo de salvação. Eles creem dessa forma também. Então a diferença é que, vamos colocar assim, o batista fundamentalista crê no cessacionista, o pentecostal e o neopentecostal é continuista, e esses batistas conservadores que creem no continuismo, mas não creem que o batismo do Espírito Santo é uma segunda bênção, eles estariam no meio, vamos colocar assim, né? No meio. Então, pense um pouco, se for considerado algo a ser buscado, o dom ou o Espírito Santo, porque é assim que o movimento neopentecostal ensina, né? Ele deve ser buscado, o batismo do Espírito Santo, a segunda bênção deve ser buscada. Se for assim, que eu devo buscar por esforço próprio o batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção evidenciada por algum dom extraordinário, como ensina o movimento pentecostal e neopentecostal, perde-se o caráter de dom. Já não é mais um dom, eu fui buscar o de presente, de dádiva. E a salvação passa a ser pelas obras. E até o dom recebido, eu conquistei. Deus não me escolheu para dar aquele dom. Eu escolhi o dom que eu queria e eu conquistei. Eu fui lá buscar o dom, pedir para Deus. Eu não fiquei aberto para Ele me dar o dom que Ele precisa, que Ele acha, que Ele sabe que a minha igreja é necessária, porque eu não sei tanto quanto Deus. Vocês percebem que há um problema aqui? Sério? Porque daí eu não quero servir a Deus. Eu quero tal dom porque eu quero algum status. Agora, quando eu quero servir a Deus, Senhor Deus, me coloco à tua disposição. Lembra que Isaías falou? Eis-me aqui, Senhor. Faça em mim o que quiser. É assim que nós devemos ser. Senhor Deus, estou aqui. O Senhor quiser me dar um dom, mais do que um dom, o Senhor é que sabe, o Senhor é que conhece as necessidades da tua igreja, do local onde eu estou servindo. Então, me capacite para ajudar na edificação da tua igreja. Todas as igrejas e movimentos modernos que não seguem a doutrina conservadora a esse respeito, vivem a vida cristã com ênfase demasiada na experiência. E isso é um problema porque a palavra de Deus fica em segundo plano, se houver alguma contradição. Tem contradição aqui, a palavra de Deus fica em segundo plano e a experiência vale mais. A experiência não deve ser ignorada. Ela é boa, mas ela deve ficar debaixo da validação da palavra de Deus. Nós, como filhos de Deus, podemos viver boas experiências na vida cristã, desde que elas sejam aprovadas pela palavra de Deus. Sendo assim, hoje em dia ouvimos de novos movimentos que ensinam que a palavra de Deus deve ser pregada com poder. Isso é verdade, eu concordo. A palavra de Deus deve ser pregada com poder. Mas esse poder é espiritual, ele não é do grito, ele não é na força, ele não é, sei lá, ele é espiritual, é pregar a verdade, é ser honesto, é pregar somente o que está na palavra de Deus. Quem faz o trabalho é o Espírito Santo, não é eu. O que João diz, né? Acho que é João. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convencerá o mundo? O pregador? O pastor? Não. Deus dá dom, sim. Pelo menos o pastor deve ter, no mínimo, um dom, né? Senão, ele é coach, né? Não estou falando mal dos coaches, né? No seu lugar, mas ele daí não é pastor, né? Então, assim, precisa ser pregada com poder, mas não com o poder de curas, de profecias, como tais ensinam. Pois para nós, batistas fundamentalistas, o puro evangelho é o poder de Deus para salvar almas.
é assim que ensina Romanos 1, 16, 17? Vou ler. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então veja o início do versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Ele não está falando da cura, porque é o poder de Deus, dos milagres, porque é o poder de Deus. Se Deus curar, fizer milagre, é o poder dele, sim, é claro, mas ele está falando que o poder para a conversão de uma pessoa é o Evangelho. Lembra que os judeus pediam sinais e Jesus disse: eu não vou dar sinal nenhum a vocês. O sinal já deu, já foi dado. Jonas, 3 dias lá na barriga do grande peixe, né? Ele fala dele mesmo: esse é o sinal, pronto. Porque nós vamos encher a igreja com pessoas por causa dos sinais? Não vamos ter uma igreja, não vamos ter uma igreja com convertidos. Se mesmo pregando a palavra de Deus pode não haver convertidos entre a membresia da igreja, imagina então se eu não pregar a palavra de Deus, fazer outras coisas. 1 Coríntios 1, 18 a 24, vou esperar o Mateus colocar, que é capa atrás. 1 Coríntios 18. 1 Coríntios 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Olha o que ele está falando. O que é o poder de Deus? A palavra. 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então pregamos a Cristo. Satanás faz milagres, Satanás cura, Satanás faz sinais. Ele fez no passado e vai fazer muito nos 7 anos de tribulação, depois do arrebatamento da igreja. Ele vai fazer sinais assim e milagres extraordinários. E Satanás também prega e ensina distorcido. Ele não prega a verdade, ele não ensina a verdade. Não foi assim com Eva lá? Ele misturou verdade com mentira. A única coisa que Satanás não faz é pregar 100% a verdade. O resto ele faz tudo. Então, pode projetar novamente a figura lá, agora, só para os irmãos olharem. Erickson disse o seguinte, do livro lá: os dons são concedidos ao corpo, à igreja. Eles são dons para a edificação do corpo todo, não meramente para o desfrute ou enriquecimento individual dos membros que os possuem. Não há uma pessoa que tenha todos os dons e também não há nenhum dom que seja concedido a todas as pessoas. Consequentemente, por exemplo, tem aqui umas, sei lá quantas pessoas, 60, 70, 80. Se todos são salvos, não quer dizer que todos têm o mesmo dom. Consequentemente, os membros da igreja precisam dos outros, porque temos dons diferentes. Mesmo que não sejam igualmente evidentes, todos os dons são importantes. E há um erro, às vezes, de pastores e às vezes das igrejas, pensar que os pastores não precisam de nada, de ninguém. Isso é um erro, sabe por quê? Porque o pastor só tem o dom do pastorado, ou mais do que um dom. Ele não tem todos. Eu tenho dom, existem dons que você tem e eu não tenho. Eu sei, é evidente isso. Tem irmãos aqui que fazem coisas que eu não tenho lá dentro de mim, essa disposição para fazer. E não só dons, talentos também. Eles são importantes para a igreja. A gente está falando só de dons aqui, tá? Eu falei a diferença entre talentos e dons, mas os talentos são importantes porque assim, o talento ele é dado por Deus também.
no nascimento? Através dos pais. Já o dom é dado no nascimento espiritual, na conversão. Mas todos os de Deus são importantes para a igreja. Tá? Então, assim, ainda sobre a cessação ou não cessação de alguns dons, os mais espetaculares, e assim, a Bíblia só chama de dons, tá? Carisma, lá no grego. A Bíblia não chama de dons espetaculares, extraordinários, isso são expressões teológicas. A Bíblia só fala de dons. Então, falando um pouquinho daqueles dons lá, principalmente daqueles 4, realmente não há na Bíblia um texto que mostre que o Espírito Santo pararia de conceder aqueles dons à igreja. O mais próximo que temos disso é 1 Coríntios 13, 8, que diz assim, é conhecido, o amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Muito bem, está falando aqui que as profecias deixarão de existir, as línguas vão cessar e o conhecimento cessará. Então o conhecimento não está naquela lista lá dos dons, né? Ou está? A ciência está também, né? Está sim, em algum lugar está. Não está na lista, mas sim está no texto bíblico. Tá. Não de ciência. De ciência, né? Depende da tradução que foi colocada ali. Mas assim, aqui, nesse versículo, está falando que o amor jamais vai morrer. Então, mas as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão e o conhecimento desaparecerá. Quando isso vai acontecer? Ele não fala, não está falando. Ele não está falando. Tá? E outra coisa, o texto deixou de fora outros dons. O de cura, não está escrito aqui. O de milagre não está escrito aqui, o expulsão de demônios também não está escrito aqui. Então, se esse texto é válido para os dias de hoje, então a gente não deve mais ter as profecias, beleza? As línguas, beleza? E a ciência, beleza? Mas os outros 3 que não estão ali precisa ter. Então, mais perto que chega é isso. Eu já vou explicar por que eu creio que cessou. É por outro motivo. Que eu creio. O outro texto que lemos anteriormente é o Hebreus 2, de 2 a 4, que fala da credibilidade, tá? Não vou ler novamente. Então acontece que esses 2 textos não deixam nada claro sobre tempos, que alguns dons deixariam de ser concedidos. Não há textos que proíbam o uso de tais dons extraordinários. O próprio Paulo, falando do dom de línguas, não censura aquela prática lá na igreja de Corinto. Ele regulariza, mas não censura. Na verdade, o que temos de concreto, que daí é que eu creio. O que nós temos de concreto é que a igreja primitiva foi deixando de praticar aqueles dons no decorrer da história, e eu penso que foi algo natural dirigido pelo Espírito Santo. No ano 100, depois de Cristo, a igreja primitiva já tinha praticamente esses 4 dons extraordinários deixados de praticar. Ela foi deixando aos poucos, foi algo gradual. Então, eu creio que cessou por causa disso. É uma questão mais histórica. Mas eu creio que o Espírito Santo está por trás dessa história, guiando e orientando. Então, é esse o meu argumento principal de crer que eles acabaram não precisando mais ser utilizados na igreja, porque não há mais essa necessidade. Então, a minha posição é que aqueles dons extraordinários cessaram naturalmente, porque não há mais a necessidade hoje em dia para a edificação da igreja. Mas Deus pode realizá-los se Ele quiser, se for da sua vontade, e com um propósito específico. Isso não quer dizer que não podemos orar pela cura de alguém. A gente pode orar para que Deus expulse o demônio de alguém. Podemos e devemos fazer isso. Mas isso não quer dizer que tal pessoa tem o dom nela de realizar essas coisas. Ela precisa interceder a Deus. Enfim, há dons e talentos. Os dons são aqueles especificados nas listas anteriormente, as listas lá. Se algo não está naquela lista, é um talento. Os 2 são concedidos por Deus, o talento no nascimento e através dos pais, ou pode ser desenvolvido. Já o dom é concedido no momento da salvação, mas pode mudar conforme as necessidades da igreja local, onde o crente estiver servindo. Deus pode mudar isso também.
Você está servindo aqui? Estou servindo aqui tantos anos, a igreja foi mudando, agora preciso de outros dons, ou eu vou para outro local, para outra igreja, e aquele dom que eu tinha naquela igreja anterior já é bem suprido na igreja nova, então Deus pode mudar isso também. Ele pode fazer, na minha vida e na sua vida. A questão, o foco não é eu, o foco não é você, o foco é a igreja, o foco é a edificação da igreja, esse é o foco. A questão é que você deve procurar saber seu dom e usá-lo para a edificação de sua igreja local, para a honra e glória de Deus. E como fazer para saber o meu dom? Você está em dúvida? Pastor, fui convencido de que eu tenho um dom. Sim, a palavra de Deus ali, a Bíblia ensina, eu tenho um dom, pelo menos um. Qual é meu dom? Eu não sei. Como saber? Você vai lá na bola de cristal, me fala meu dom, qual que eu tenho aí. Aproveite as oportunidades de serviço na sua igreja local. Seja disposto para servir nela. Dessa forma, logo você saberá qual é o seu dom ou seus dons, que você será direcionado pelo Espírito Santo. Alguns serviços você vai gostar muito e se dar muito bem, e outros você vai dizer, isso não é para mim. Como eu na minha vida também, isso não é para mim. Vou deixar com aqueles irmãos que Deus tem concedido o dom, mas isso sim, isso eu vejo que é. Eu vou continuar desenvolvendo isso, pedindo a ajuda de Deus. Essa é a forma que você vai descobrir. Sendo disposto a servir, estando aberto para servir, aproveitando as oportunidades. Então, ore a Deus e haja dessa forma e Ele vai gostar. Amém? Amém. Quanto o meu melhor eu faço, mas o mundo exige mais. Então a gente deve fazer o nosso melhor possível. E a última estrofe fala, olha, ao ficar mais velho e fraco, vens a mim, eu preciso disso. Ao ficar mais velho e fraco, vens a mim. Quando os meus olhos fecharem e a respiração falhar, ó Senhor da eternidade, vens a mim. Aproveita as oportunidades enquanto você ainda está vivo, respira e tem saúde.